Hoje eu quero compartilhar com você a minha história dentro da odontologia. Eu nasci em Americana, São Paulo. Meus pais são de uma família simples. Minha mãe era professora por muitos anos. Meu pai tinha uma pequena indústria e eles tiveram 5 filhas. Eu sou a quarta filha. Há 40 anos atrás, 45 anos atrás, quase não se tinha faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro. E eu, com 13 anos, decidi ser dentista. Eu estudei sempre a minha vida toda numa escola estadual, em escolas estaduais. Eu nunca paguei pela minha formação. Sempre estudei em escolas estaduais. Eu estudava do lado da casa dos meus pais, na Castro Gonçalves, e lá eu fiz o primário, o ginásio, e eu era muito estudiosa, sempre dedicada. E então, por eu ser estudiosa, eu ganhei uma bolsa de estudos no Ângulo, em Campinas. E daí lá eu fui fazer o colegial. E eu fiz o colegial com dificuldade, porque tinha que usar ônibus para ir de Americana para Campinas, e isso era oneroso para um pai que tinha 5 filhas. E eu fiz então o colégio lá no Ângulo, em Campinas, estudei muito e consegui entrar na faculdade. Tudo isso parece muito simples hoje, mas se você voltar para o tempo, lá atrás, os desafios eram muito grandes. Bom, eu só conseguiria fazer odontologia se eu entrasse numa faculdade pública, porque a gente sabe que odontologia tem a compra de listas de materiais, então meus pais não conseguiriam pagar a mensalidade, pagar a lista de materiais, mais o deslocamento de Americana até a faculdade. Então eu tinha na minha mente que eu precisava entrar numa escola pública. E aí eu me dediquei muito para entrar nessa escola pública. E eu sempre tive dons manuais, eu sempre fiz crochê, colagem, eu sempre fiz recortes, e eu era muito comunicativa, sempre na minha vida toda de escola, eu gostava de pessoas, eu gostava de ajudar pessoas, e o fato de eu ter habilidade com as mãos me favorecia algo que eu pudesse usar esse dom artístico, somado talvez com a minha facilidade de comunicação e com o cuidado e empatia que eu sempre tive pelas pessoas. Então, com 13 anos, eu decidi ser dentista e já sabia que seria um grande desafio entrar numa faculdade pública. E aí todo o meu foco era para que eu pudesse me formar e, de uma forma de ter a base do conhecimento para fazer um bom vestibular e entrar na faculdade. Na época em que eu prestei todas as faculdades estaduais e também prestei a PUC em Campinas, mas eu prestei a FUVEST, que englobava a USP, a Unesp, a Unicamp. A Unicamp era um vestibular separado, né? Então eu prestei tudo e prestei o vestibular da Unicamp, que eu queria muito fazer Unicamp. E a Unicamp, na época, tinha a prova prática, que era uma escultura, você ganhava lá uma peça de sabão, uma peça de giz, e você tinha que, na hora, fazer uma escultura que a comissão examinadora determinasse. Então, para mim, a prova de escultura, né? Então, primeiro a gente fazia a prova para passar na primeira fase. Se você passar para a segunda fase, tinha a prova prática, que era a escultura, e a prova escrita. Bom, enfim, na prova prática, eu me lembro que caiu no dia do meu aniversário, em 1989, no dia do meu aniversário. Eu fiz a prova prática, eram 2 cilindros, como se fossem 2 tambores unidos, então o número 8, tridimensional, e era isso, a gente tinha um tempo de 4 horas, ganhava um bloco de cera e tinha que esculpir esse número 8, aí esses 2 cilindros unidos. E eu fiz isso, e depois eu soube que eu tirei 10 na prova de aptidão da Unicamp. Então eu passei nessa prova, passei na segunda fase, entrei na Unicamp em 11º lugar, e daí eu comecei a faculdade em si. E os desafios continuaram, porque tinham as listas de materiais, e então às vezes eu não tinha o material que era pedido na lista, eu precisava usar materiais inadequados, então às vezes era para fazer uma cavidade pequenininha com determinada broca, eu não tinha aquela broca, e aí eu fazia uma cavidade grandona, e aí a nota às vezes ficava prejudicada por isso. Às vezes eu emprestava materiais dos colegas para eu conseguir fazer as provas ou as atividades, e assim eu então aprendi a trabalhar de maneira simplificada, com menos instrumentos, para fazer a mesma coisa. Então, isso me trouxe uma experiência excelente, porque eu desenvolvi ainda mais as minhas habilidades manuais. E lá na faculdade eu também era boa aluna, então logo no segundo ano eu consegui uma bolsa de estudos pela CAPES, e eu fiz uma pesquisa sobre selante nos dentes, selante de dente de criança. E aquela bolsa me ajudou, colaborou com que eu conseguisse fazer a compra dos materiais. Depois daquela bolsa, lá já no terceiro ano de faculdade,
começaram os trabalhos na clínica, e daí um dia, lá no final das clínicas, a gente passava com assistentes odontológicas, e eu passei com essa assistente, eu já gostava demais de fazer restaurações estéticas, e a gente já estava então no 4º ano, e no 4º ano a gente passava com essas assistentes na clínica, e aí chegou minha vez de passar com a assistente, eu me lembro que ela se chamava Beni. E aí quando eu fui passar com a assistente, eu fui fazer um caso de canino a canino, todos os dentes, e eu trabalhei bem rápido. E ela se estranhou, ela disse, calma, Cláudia, eu preciso chamar algum professor para ver o que você está fazendo, porque você está indo muito rápido, e tá bonito, mas eu preciso ver se está certo. E aí ela foi e chamou um professor. E aí o professor veio, o professor Lovadino, ele veio até mim lá no box, pegou o espelho, pegou a sonda, e examinou todos os dentes que eu havia feito. E aí ele olhou para a Beni, olhou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, eu quero você como minha estagiária lá no departamento de odontologia restauradora na área de dentística. E aí foi assim que então eu entrei para o departamento como estagiária, e eu fiz outras pesquisas, então a minha segunda pesquisa foi sobre manchamento de dentes com o uso de enxaguatórios bucais. Então eu concluí essa pesquisa, eu publiquei esse artigo, e assim eu concluí a faculdade. Nessa pesquisa eu tive bolsa da FAPESP, então também eu consegui custear parte dos meus materiais e do meu gasto com estudo com a bolsa da FAPESP. Eu me formei em 92 na Unicamp e saí sem condições materiais de desenvolver a minha profissão. Então eu saí com o meu diploma, e é verdade, eu saí com o diploma nas mãos, e sem nada, sem carro, mal eu tinha roupas para trabalhar, eu não tinha emprego, eu não tinha clínica, eu não tinha ninguém que me propiciasse um lugar confortável para eu trabalhar. E então, a minha mãe me convidou para ir visitar o dentista que ela estava no momento e ofereceu o meu trabalho, e ele aceitou. E eu me lembro que eu trabalhava dando uma porcentagem grande para ele, de 70% do que eu fazia, mas que isso não mudava muito, porque eu tive 2 ou 3 ou 4 pacientes lá. E depois de quase um ano, eu prestei uma prova na prefeitura e passei. Então aí sim, eu fiquei 4 anos na prefeitura e também passei numa prova para atender pacientes num convênio. E aí, tanto o dinheiro desse convênio quanto o dinheiro da prefeitura me ajudou a colaborar com meus pais, né, sustentando a família, as outras irmãs que estavam na faculdade, mas também comprando meu primeiro consultório, a primeira cadeira odontológica, alugando uma sala, comprando os primeiros materiais para que eu conseguisse trabalhar. E, na época, em 1993, nenhum dentista trabalhava com assistente, com a 4 mãos, era bem difícil, e eu quis trabalhar, e eu me lembro que eu pagava 2 cruzeiros para ela, e ela ia por tarde, né, por noite trabalhar comigo. Então de manhã eu trabalhava na prefeitura, à tarde no convênio, e à noite na clínica que eu montei, numa sala alugada, com poucos instrumentos, não tinha nem ar-condicionado a minha sala. E eu pagava 2 cruzeiros por dia para ela, ela topou, ela foi me auxiliar, a Silvia, minha primeira assistente, depois ela se apaixonou por aquilo, ela queria ser instrumentadora cirúrgica e ela conseguiu ser, e foi assim que eu comecei. Então, com poucos recursos, mas fazendo sempre uma odontologia de qualidade, uma consulta longa, explicando o máximo para os pacientes tudo o que eu sabia, e eu me lembro que muitos deles falavam assim, nossa, eu nunca fui numa dentista que explica tanto, que fala tanto, eu vim aqui só para tratar meu dente. E eu achava isso engraçado, mas eu nunca mudei isso, porque eu tenho certeza que quanto mais exigente o paciente for, menos ele te troca, menos ele muda de profissional. Quanto mais exigente e mais conhecedor da odontologia o paciente for, mais ele exigirá qualidade, respeito e privacidade, sigilo e técnica do tratamento dele. Então, como eu disse para vocês, eu sempre fui uma menina muito estudiosa, gosto sempre de fazer cursos e sempre me formei em toda a área pelo Estado, né? Não fiz faculdades particulares, nem escola particular, nem inglês. E aí me formei, fiz tudo isso, montei o consultório e comecei a fazer cursos. Aí sim, paguei alguns cursos importantes e fui fazer. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque hoje eu tenho uma carreira linda, eu fiz mais de 200 congressos, eu já dei aula no Brasil, fora do Brasil, eu já dei aula no Japão, na Lituânia, na Espanha, em Portugal, na Argentina, eu já dei aula várias vezes nos Estados Unidos. Eu tenho livros escritos, eu tenho uma clínica grande que eu construí com sacrifício e respeito, e eu tenho uma história de vida bacana que eu decidi compartilhar com os jovens que, como eu, podem estar na faculdade de odontologia, de medicina, ou uma faculdade da área de saúde,
E esse jovem pode não ter as condições materiais que ele precisa ter, mas a ideia de compartilhar a minha história é que não precisa ter as condições materiais, o que precisa é ter um sonho, um foco, um objetivo de se alcançar aquilo que se busca. E como eu amo cursos, hoje eu sou assim vidrada em cursos online, eu faço muitos cursos online. Só dentro da Hotmart eu já fiz 700 aulas, eu sou uma aluna ferrenha dentro da plataforma da Hotmart. E foi aí que eu pensei que eu poderia compartilhar a minha experiência através de um curso na Hotmart, contando tudo o que eu acho importante que um dentista tenha, que um médico tenha, que um profissional da área de saúde tenha, para que ele tenha sucesso. Então, assim como durante toda a minha vida eu recebi centenas de jovens aqui, na minha clínica em Americana, quanto na minha clínica em São Paulo, porque um período da minha vida eu abri uma clínica em São Paulo e abri uma escola em São Paulo, fiquei 5 anos lá, e só na minha escola e na minha clínica passaram mais de 380 colegas para aprenderem sobre microscopia, aprenderem sobre a clínica. Então, baseado em toda essa história de vida, o meu gosto por estudo, o meu gosto por cursos online, eu decidi compartilhar essa minha história com jovens que não podem estar aqui em Americana, São Paulo, que não puderam estar comigo em São Paulo, mas que podem estar comigo de forma online, que podem aprender comigo, aprender tudo o que eu acho que é importante para que a gente comece uma área na saúde. O dinheiro ele é importante, ele facilita muito o nosso caminho, mas ele não é tudo. Eu conheço pessoas, colegas que se formaram comigo e que ganharam a clínica, já tinham carro, já viajavam bastante, e eles não foram bem-sucedidos na área da odontologia. Então, o sucesso não se baseia apenas no dinheiro. O dinheiro é um facilitador, e se o jovem ganha a clínica, ganha o consultório, que bacana. Mas sempre é importante que se tenha dentro da gente, né, dentro do jovem, essa vontade, essa direção. Então, no curso, esse curso, por que eu estou aqui conversando com vocês? Porque eu montei um curso online onde, através da Hotmart, eu quero chegar em cada jovem recém-formado, não só na área de odontologia, mas na área da saúde, os médicos, fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos. Eu quero chegar com essa mensagem de fidelidade, de comportamento, de dedicação, de resiliência, de perdão, de educação, para que todos possam construir a caminhada dentro da área da saúde, conquistando, tendo dinheiro, tendo condições, mas nunca se desviando do que é o centro, que é o servir. Nós nos formamos na área de saúde para servirmos as pessoas através do nosso conhecimento, através do nosso trabalho, através das nossas mãos. Então é por isso que eu fiz o curso online e é por isso que eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês que é possível um jovem sair lá da família simples e conquistar uma história de sucesso em qualquer área que ele queira conquistar. Claro, basicamente ele vai precisar se esforçar muito, ele vai precisar querer, vai precisar abrir mão de várias coisas, focar naquilo que ele quer, para que ele alcance o intento dele. Então, se você conhece algum jovem e pode encaminhar esse vídeo para ele, o link do curso que está aqui na bio. Se você é jovem, está na faculdade, parou para me ouvir, você tem acesso ao link da bio aqui e você pode entrar na Hotmart e desfrutar desse curso. Pelo meu nome você vai saber, digita meu nome inteiro na Hotmart, digita o nome do curso e desfruta comigo dessa experiência que eu quero passar para você. Vamos fazer o próximo passo juntos. Eu quero te receber como um aluno no digital, como uma aluna. Encaminhe esse curso, esse vídeo, para quem você achar que merece ter conhecimento dessa história linda de vida e história linda profissional. Um beijo, muito obrigada por ter ouvido e por ter estado aqui comigo.